E José Múcio, ministro da Defesa no governo Lula, admitiu que não houve tentativa de golpe nos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada hoje, Múcio disse que as manifestações não tiveram um líder. Pode dizer, não, o governo anterior tinha pessoas que desejavam um golpe, mas não havia um líder. Que dissesse assim, nós queremos, eu sou o chefe, vamos. Não existe uma revolução sem um chefe. É só ir na história, tem sempre um responsável. Na realidade, as instituições não queriam um golpe. Podia ser que até algumas pessoas que fazem parte da instituição quisessem um golpe. Vou repetir um exemplo que eu dou sempre. É a história de um jogador indisciplinado dentro de uma equipe de futebol. O indisciplinado sai, a equipe continua. A instituição não queria golpe. Ficamos bem perto assim, das pessoas, não havia um líder, não havia um chefe, não havia uma pessoa para fazer conversar, negociar. Eram senhoras, crianças, rapazes, moças, como se fosse um grande piquenique. José Múcio Monteiro também reconheceu que houve erro na condução das autoridades sobre o acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Fomos dentro do que a lei mandava. Por que a justiça, então, não determinou que se tirasse? Por que tinha que ser um ato imposto pela defesa? A justiça não tirou, só tirou no dia 8, depois do dia 8. Mandou tirar no dia 8. O ministro Alexandre Moraes mandou que se tirasse. Poderia ter mandado dia 7, poderia ter mandado dia 6, dia 5. Não poderia partir de nós isso. E aí, Alexandre, essa não é a primeira vez que o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, dá declarações nessa linha, em contraponto ao que defende o governo. Numa entrevista recente ao portal UOL, o Múcio não chamou os manifestantes de golpistas, ele usou o termo baderneiros, para chamar ali, falou que eram baderneiros que não representavam a sociedade, para se referir a quem estava ali envolvido no 8 de janeiro. É bem diferente do que tenta impor essa tentativa de golpe desse governo. Eu vou me permitir chamá-lo de Zé Múcio, que a gente é amigo desde a juventude. E ele é muito coerente e muito homem de diálogo. E tudo isso que ele diz é verdade. Está dizendo a absoluta verdade. Eu acho até que, eu não sei se eu não ouvi esse trecho, que ele tenha falado lá sobre o acampamento na frente do QG, que poderia ter saído no dia 1º. Vai lá e explica para as pessoas, olha, por favor, saiam daqui, já não há mais ambiente para vocês continuarem. Até logo, se vocês quiserem carona, a gente leva até a rodoviária e não naquela história dos ônibus, em que as pessoas foram vítimas da chamada perfídia. Tem toda a razão. Houve os baderneiros que entraram, não sei se teve gente que entrou antes para quebrar antes, porque há indícios disso também. Certamente alguém pode provar isso, pode demonstrar. E as outras pessoas são manifestantes, pessoas ingênuas, inocentes. O próprio ministro Alexandre de Moraes disse na tal entrevista dele que são pessoas de classe média e do interior. São de classe média pessoas pobres também, que vieram sonhando um grande sonho que não foi realizado, ficaram frustradas e não sabiam o que fazer e foram para lá. E teve essa explosão final da invasão dos prédios públicos e, pior de tudo, a quebradeira. Mas ele está perfeitamente com a razão quando diz, olha, não tem líder, estão querendo inventar um líder. Essas fishing expeditions na casa de muita gente, procurando alguma coisa, não acharam até agora. Fishing expedition significa anulação de prova quando é traficante. Quando é suposto crime político, aí não. Aí vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa para o inquérito. Estão querendo achar o líder. E até agora não acharam, faz um ano, e não acharam. Não tem líder, não tem arma, é o golpe sem arma, o golpe com Bíblia, o golpe das velhinhas, que algumas estavam dentro do palácio ou dentro do Congresso para se livrar da fumaça das bombas que estavam sendo jogadas para dispersar a população. Então é isso. E o ministro está dizendo isso, o ministro da Defesa, ele sabe bem o que está dizendo. Ele conhece a política brasileira, desde dos anos 70, que a gente conversa sobre política brasileira, ele conhece muito bem. E está tendo a hombridade, o caráter,
o caráter, principalmente, de dizer e repetir isso que ele expressou nessa entrevista. Parabéns, Zé Múcio.